No imenso continente da Eurásia, existe um país que abertamente chama a Ucrânia de inimiga, assim como o chamado Ocidente coletivo, o globalismo e os valores liberal-democráticos em geral. E se você acha que é a Rússia, está profundamente enganado. Ou melhor, não é só a Rússia. Neste caso, estamos falando da pequena Hungria, que mesmo com uma lupa é difícil de enxergar no mapa mundi. Sobre a Hungria de Viktor Orbán, que como um verdadeiro padishá, governa de forma absoluta há já 15 anos. Mas em breve chegará uma data decisiva que pode pôr fim à era Orbán e devolver o país ao desenvolvimento normal. Ou, pelo contrário, transformar de vez a Hungria em uma espécie de Bielorrússia europeia. Tudo será decidido nas próximas eleições parlamentares, que acontecerão em 12 de abril deste ano. Esse dia será decisivo para determinar o futuro do Estado, mas também para toda a Europa, incluindo a Ucrânia. Hoje vamos falar sobre no que Viktor Orbán transformou a Hungria durante os anos em que foi primeiro-ministro. Vamos analisar qual é a essência do atual conflito entre a Hungria e a Ucrânia, e também o conflito da Hungria com a União Europeia. Viktor Orbán é mesmo um cavalo de Troia de Moscou? Também discutiremos as próximas eleições húngaras e as possíveis consequências dos resultados. Meu nome é Semion, do canal Mega Show TV. Nossa análise é sempre objetiva e o mais equilibrada possível. Vamos lá! "16 anos no poder. Antes de falar sobre o que é a atual Hungria de Orbán, vou mencionar um fato extremamente curioso, que nossos estimados espectadores talvez não saibam ou não tenham notado. O fato é que Viktor Orbán já ocupou o cargo de primeiro-ministro antes, de 1998 a 2002. E como a Hungria é uma república parlamentarista, todo o poder real está concentrado nas mãos do chefe de governo. O presidente lá é mais uma figura simbólica. Uma figura decorativa, como a rainha inglesa. Naquela época, Orbán adotava outra política. Defendendo posições pró-europeias, ele fazia de tudo para que a Hungria se tornasse parte do espaço civilizado euro-atlântico. Foi justamente sob seu governo, em 1999, que a Hungria se tornou membro da OTAN, e Orbán considerava isso a maior conquista, garantindo a segurança nacional do país. Quanto à União Europeia, embora a adesão em si tenha ocorrido apenas em 2009, todo o trabalho preparatório, técnico e organizacional principal nessa direção foi realizado justamente nos anos do primeiro mandato de Orbán como primeiro-ministro. E ele sempre insistiu que a Hungria se tornasse uma parte integrante da comunidade europeia. Pode parecer fantasia para você, mas não menos fantástico pode parecer o fato de que, há apenas uns 25 anos, muitos políticos no Ocidente acreditavam sinceramente que Putin era um liberal, um racionalista e tudo mais. Um governante bastante progressista, especialmente em comparação com o círculo envelhecido de Yeltsin. O mesmo aconteceu com Orbán. E não há nada de surpreendente nisso, pois na busca pelo poder e para mantê-lo, muitos líderes rapidamente esquecem seus antigos princípios e convicções em favor da conjuntura. Ou, desde o começo, escondem tendências ditatoriais sob a aparência de defesa dos valores democráticos. Mas voltando ao nosso Orbán. Em 2002, inesperadamente, ele perdeu as eleições por pequena diferença e cedeu o cargo de primeiro-ministro aos socialistas. E depois disso, ele chegou à conclusão de que se deve chegar ao poder uma vez só, mas para sempre. Sem hesitar em usar quaisquer meios para isso. Por isso, ele rapidamente mudou sua retórica, ignorou suas próprias promessas anteriores, mudou de posição no meio do caminho e voilá, de um político pró-europeu, transformou-se em um eurocético convicto. Não pode. E que oficialmente se chama União Cívica Húngara, de um partido de centro-direita bastante moderado e razoável, transformou-se em uma força política populista de direita e até mesmo radical de direita, com claras tendências chauvinistas. No ano, a sorte sorriu novamente para Orbán. Ele recuperou o cargo de primeiro-ministro. E desde então não saiu mais do cargo, sendo reeleito sucessivamente em 2014, 2018 e 2022. Nenhum dos atuais líderes europeus, exceto talvez Lukashenko, pode se orgulhar de tanta longevidade no poder. A Rússia, por razões óbvias, nós não consideramos parte da Europa. Essa duração atípica no poder para políticos ocidentais se explica não apenas pelo amor do povo.
Embora Viktor Orbán realmente tenha um apoio significativo entre os eleitores, como dizem, contra fatos não há argumentos. No entanto, o principal fator foi que o novo e velho primeiro-ministro, ao longo de muitos anos, lenta mas seguramente, foi destruindo o Estado de Direito democrático, transformando a Hungria em uma autocracia fechada. Muito semelhante, se não à Rússia de Vladimir Putin, então certamente a Bielorrússia de Alexander Lukashenko, ou a Espanha da era de Francisco Franco. Quando Viktor Orbán retornou ao poder em 2010, a Hungria era um Estado de direito europeu, com democracia relativamente desenvolvida e liberdade de expressão, embora com seus próprios problemas sistêmicos, como, por exemplo, forte corrupção, alto nível de desemprego e migração de jovens para países mais ricos da União Europeia. Nos 16 anos seguintes, Viktor Orbán praticamente anulou todas as conquistas anteriores. Primeiramente, ele promoveu uma nova constituição para a Hungria, a mais conservadora da Europa, baseada em leis de cerca de 100 anos atrás. Mas, acima de tudo, ela ampliou significativamente os poderes do executivo e limitou as possibilidades do parlamento e de outras instituições de controlar as ações do governo. Com isso, o famoso sistema foi violado, o sistema de freios e contrapesos, extremamente necessário para qualquer Estado democrático. O golpe seguinte atacou a independência do judiciário, colocando os tribunais sob controle estatal. Faço questão de lembrar que o Estado de Direito é um dos valores fundamentais da União Europeia. Além disso, Orbán preparou o terreno para si mesmo caso seus próprios cidadãos queiram removê-lo nas eleições. Para isso, o sistema eleitoral liberal tradicional foi praticamente destruído e um novo sistema foi criado, feito sob medida para o partido governista Fidesz. Isso lembra muito a Rússia de Putin, onde tudo é organizado para que a Rússia unida sempre vença, independentemente da opinião dos próprios eleitores. E, como a cereja do bolo, o controle de fato sobre toda a mídia húngara, tornando impossível para as forças de oposição transmitirem sua posição às massas populares. E voilá! E assim, de democrática, a Hungria se tornou autoritária, a Hungria de Viktor Orbán, e de mais ninguém. O encrenqueiro da Europa. A semelhança entre os modelos de governo de Orbán e Putin não está apenas no fato de que procedimentos democráticos formais são realizados regularmente, enquanto as condições reais para a competição política praticamente não existem, mas também na imposição deliberada à sociedade da imagem de um inimigo. Um fator de consolidação do sistema que é amplamente utilizado por praticamente todos os regimes ditatoriais. Afinal, para manter uma alta popularidade, mas sem um forte crescimento econômico, é vital ter um forte elemento mobilizador externo ou interno. É justamente a imagem do inimigo que permite a Orbán atuar como defensor da nação. E qualquer crítica ao governo, consequentemente, é equiparada à traição da pátria. Isso não te lembra nada? Quem foi o inimigo mortal de um país tão grande e poderoso como a Hungria? Nos primeiros anos do mandato de primeiro-ministro de Orbán, o bilionário e filantropo americano George Soros foi declarado esse elemento perigoso, que, aliás, é justamente da Hungria. Sobre o seu famoso fundo Sociedade Aberta, só não sabe quem é muito desinformado. Esse fundo, há várias décadas, oferece apoio financeiro a milhares, se não dezenas de milhares, de organizações sociais nos mais diversos cantos do mundo para apoiar a justiça, a educação, a saúde e a mídia independente. Um verdadeiro bastião contra o autoritarismo. Na Rússia, quem recebe dinheiro do Fundo Soros é chamado com desprezo de Sorosiate ou Grantoyed. Mas voltando ao nosso assunto. Então, Orbán acusou publicamente Soros de tentar minar a soberania nacional através do financiamento de organizações civis não governamentais e iniciativas liberais. Ou seja, estruturas que desobedeciam às autoridades, fora do controle estatal e, por isso, potencialmente perigosas para regimes não democráticos. E isso é duplamente cínico, já que Orbán, quando jovem, lá nos anos 80, recebeu uma bolsa da Fundação Soros para fazer um estágio de 1 ano na Universidade de Oxford. No entanto, a gratidão definitivamente não é o lema de vida do primeiro-ministro húngaro. Ele organizou uma campanha direcionada em escala nacional contra o chamado manipulador dos bastidores, Soros, incluindo propaganda negativa aberta e perseguição a instituições da sociedade civil. E o toque final foi a expulsão da famosa Universidade da Europa Central de Budapeste para Viena. Aliás, na época, centenas de estudantes ucranianos, com o dinheiro da Fundação Soros, faziam anualmente cursos ou estágios nessa instituição de ensino. Mas Orbán só estava começando a lutar. Em seguida, seu principal inimigo tornou-se a liderança da União Europeia, chamada de Bruxelas Maldita.
Apesar de a Hungria ser a maior beneficiária dos subsídios da UE, ou seja, basicamente viver às custas da maldita Bruxelas, os núcleos da estrutura são retratados como um novo centro imperial, uma espécie de analogia com Moscou dos tempos da URSS, contra o qual, é claro, é preciso lutar. Isso ficou especialmente evidente durante a crise migratória europeia de 2015, quando, devido à intervenção de Putin na guerra civil na Síria e aos bombardeios em massa das cidades sírias pela aviação russa, milhões de refugiados correram para o Ocidente, para a Europa. Sobre essa barbárie russa, temos um vídeo separado no nosso canal, não deixe de assistir. E foi nesse momento decisivo que Orbán assumiu o papel de defensor da Europa cristã contra a invasão islâmica, recusando-se categoricamente a aceitar os migrantes sírios. Além disso, desafiando proibições da União Europeia, ele construiu uma cerca de 175 quilômetros com arame farpado na fronteira com Sérvia e Croácia. Ele claramente seguiu o exemplo de Trump, e as recentes declarações de Orbán sobre a pureza dos húngaros e a proibição da mistura entre europeus e não europeus. Lembram as leis de Adolf Aloisovich, e como complemento, pessoas de orientação sexual não tradicional são periodicamente retratadas como inimigos da soberania húngara. Isso consolida o eleitorado conservador rural e, ao mesmo tempo, a luta por valores tradicionais retrata a oposição como agentes da influência ocidental. E a proibição da mudança de sexo legal e a lei que proíbe a divulgação de informações sobre LGBT nas escolas lembram muito os equivalentes russos sobre a proibição da propaganda da homossexualidade. O que Orbán tem contra a Ucrânia? Agora vamos abordar as relações húngaro-ucranianas. Afinal, após o início do ataque em grande escala da Rússia em 2022, o principal inimigo de Orbán passou a ser, na verdade, a Ucrânia. Embora as relações tenham começado a se deteriorar muito antes disso, por volta de 2017 a 2018, só que naquela época, Orbán acusava as autoridades ucranianas de violar os direitos dos húngaros étnicos que vivem na região da Transcarpátia, e são cerca de 150 mil pessoas. Nenhuma organização europeia ou internacional jamais registrou tais discriminações. Mas, para Orbán, do porão dele, tudo parece mais claro. E é por isso que a Hungria bloqueou e continua bloqueando todas as tentativas de integração da Ucrânia nas estruturas da UE e da OTAN. Mas quando a horda de Moscou avançou abertamente contra a Ucrânia, a Hungria começou a bater em outro alvo. Passou a criticar as sanções da União Europeia contra a Rússia e a se opor à ajuda financeira e militar à Ucrânia. Orbán afirmou repetidamente que a Ucrânia deveria parar de resistir e ir se curvar diante de Moscou e negociar com o czar ortodoxo a paz em quaisquer condições. A Hungria proíbe o trânsito de armas pelo seu território e bloqueia novos pacotes de apoio financeiro da União Europeia à vítima da agressão de Putin. Por exemplo, suspendeu a liberação, acordada ainda em dezembro de 2025, do chamado crédito de reparação para a Ucrânia no valor de 90 bilhões de euros. E isso numa situação em que qualquer atraso no financiamento pode custar a vida de milhares, se não mais, soldados ucranianos. Mas Orbán não se importa com isso. Ambições e desejo de se manter no poder estão acima de tudo. E o toque final neste confronto húngaro-ucraniano é a efetiva chantagem contra a Ucrânia usando o petróleo como instrumento. A Hungria exige a retomada do trânsito do petróleo russo pelo oleoduto Druzhba, que foi danificado pela própria Rússia em consequência dos ataques de drones na noite de 27 de janeiro de 2026. E acabaram culpando a Ucrânia. Caso contrário, Orbán ameaça não apenas continuar a atrasar o processo de integração europeia de Kiev, mas também bloquear definitivamente qualquer ajuda financeira, mesmo na forma de empréstimos. Parece muito justo. O fator energético deve ser analisado à parte. Pretendo fazer um vídeo específico sobre como a Rússia usa recursos energéticos como arma contra a Europa e o mundo civilizado. Por enquanto, vamos nos concentrar no fato de que a Hungria, assim como a vizinha Eslováquia, são os últimos países restantes na União Europeia que ainda importam petróleo russo. Outros países europeus já encontraram novos fornecedores nos últimos 4 anos. Hungria e Eslováquia não querem buscar canais alternativos e ainda ampliaram o fornecimento de matéria-prima russa. Eles aproveitam o fato de que, quando o embargo de petróleo contra a Rússia foi imposto no final de 2022, a União Europeia fez uma exceção para os países que não têm acesso ao mar e cuja infraestrutura depende exclusivamente do fornecimento por oleodutos. Isso já vem desde os tempos da União Soviética. E que passa pelo território da Ucrânia. É exatamente por isso que a Hungria e a Eslováquia continuam sendo cavalos de Troia da máquina energética russa. Se não de jure, então de fato. Entre Putin e Trump.
Ao falar sobre as peculiaridades da Hungria de Orbán, é impossível não mencionar os países em relação a esses dois personagens. Para começar, é preciso destacar que Orbán é o único líder europeu que manteve contatos regulares com o Kremlin mesmo depois dos anos 2000. Sua amizade demonstrativa com o Führer do Kremlin se explica não apenas pela dependência energética crítica, mas também por uma clara semelhança ideológica. Ambos são social-conservadores. Tanto Orbán quanto Putin se posicionam como defensores dos valores tradicionais, opositores da pauta LGBT, da globalização e críticos ferrenhos do imposição liberal de Bruxelas e Washington. Além disso, Orbán tentou repetidamente se posicionar como uma espécie de ponte eficaz entre a Rússia e o Ocidente. No entanto, na prática, Putin usou Orbán como um instrumento para dividir a unidade da União Europeia por dentro. E não são só palavras. Essa posição do primeiro-ministro húngaro favorece objetivamente o Kremlin, já que, no final das contas, enfraquece de fato a velocidade e o volume da ajuda à Ucrânia, dilui o regime de sanções, cria uma imagem de divisão dentro da Europa e dá a Moscou trunfos adicionais para a propaganda. Com Trump, o formato das relações é um pouco diferente. Elas são abertamente aliadas. Orbán foi o primeiro líder europeu a apoiar Trump ainda durante a campanha presidencial de 2016 e permaneceu fiel a ele mesmo após a derrota para Biden e a tentativa de invasão do Capitólio. Ele manteve a lealdade a Donaldo Fredovich, mesmo quando não era aceitável cumprimentá-lo em sociedade respeitável, e ele sabe valorizar a lealdade como ninguém. Muitos conservadores trumpistas radicais veem o controle da mídia, dos tribunais e o combate a imigrantes ilegais na Hungria como um manual ideal a ser aplicado nos Estados Unidos. Quem sabe? Eleições à vista. No entanto, por mais que se enrole, uma hora o fim chega. O fim, neste caso, são as próximas eleições parlamentares na Hungria, que acontecerão em 12 de abril. Pela primeira vez em 16 anos, a derrota de Orbán é uma possibilidade real. O principal adversário do partido governista Fidesz é o recém-criado partido de oposição TISA. A sigla significa Partido do Respeito e da Liberdade. Liderado pelo Péter Magyar, de 45 anos, que já foi chamado por muitos jornalistas de amigo de Bruxelas e Kiev. No entanto, como sempre acontece, na prática tudo é um pouco mais complicado. Antes de tudo, é preciso destacar que o próprio Magyar vem das estruturas do Fidesz. Até pouco tempo, ele era um típico homem do sistema e seguia os mesmos princípios conservadores. Sua ex-esposa, Judith Vargy, foi e continua sendo uma fiel apoiadora de Orbán, tendo ocupado o cargo de ministra da Justiça. No entanto, em 2024, a Hungria foi abalada por um escândalo relacionado ao perdão concedido a um certo János Vásárhely, vice-diretor de um orfanato acusado de pedofilia. Como resultado, a presidente da Hungria, Katarina Novák, que assinou o perdão, e Judith Vargy, que preparou toda a documentação necessária, foram forçadas a renunciar. Orbán não estava formalmente envolvido, pois não era responsável pelo perdão, mas o escândalo gerou críticas ao primeiro-ministro e à liderança do Fidesz. Magyar se pronunciou, acusando esse grupo de corrupção e conluio, além de declarar que possui uma grande quantidade de material comprometedor sobre altos funcionários da Hungria. Após uma atitude dessas, ele se tornou o maior inimigo de Orbán, assumiu a liderança do já mencionado partido TISA e, em um curto espaço de tempo, reuniu numerosos eleitores de protesto. Como resultado, a atual campanha eleitoral se tornou verdadeiramente sem precedentes em sua intensidade. Cada um dos lados apresenta o resultado da votação como uma batalha existencial entre o bem e o mal. Assim, a principal questão destas eleições é a reação aos resultados. Resumindo, se o lado derrotado aceitará o resultado e se a Hungria não mergulhará em protestos intermináveis. Mas vamos por partes. Quem contra quem? Vamos começar dizendo que nestas eleições o tema da Ucrânia é central, como esperado. Orbán baseia sua campanha no argumento de que não permitirá que a Hungria entre na guerra, enquanto acusa a oposição de querer usar o dinheiro dos contribuintes húngaros para ajudar a Ucrânia. Magyar e seus apoiadores acusam Orbán de agir em favor de Moscou, enquanto Orbán, aplicando o princípio de quem diz é quem é, rapidamente acusa Magyar de servir a Kiev e Bruxelas, além de culpar autoridades ucranianas por interferência eleitoral e financiamento da oposição. O que, na verdade, parece um completo absurdo. Considerando a grande dificuldade financeira na Ucrânia em quase todos os setores, as autoridades
Naturalmente, negam categoricamente todas essas acusações, embora não escondam seu interesse na derrota. Orbán, que já há muito tempo se tornou o principal opositor da Ucrânia na Europa e atrapalha seu avanço na integração europeia. Ainda mais, Orbán declarou publicamente várias vezes que a Hungria continuará bloqueando a adesão da Ucrânia à União Europeia por mais 100 anos. Vamos analisar o fator da União Europeia. Enquanto Orbán adota confronto total com a liderança da União Europeia em política externa, Magyar mostra postura construtiva e busca compromisso com Bruxelas, sendo chamado de marionete de Bruxelas pelos governistas. É muito mais complicado com o tema da Ucrânia, que também é usado contra Magyar. Orbán planeja exigir fortemente que a Europa pare de ajudar a Ucrânia e que Zelensky faça a paz o mais rápido possível e em quaisquer condições. Mas o fato é que até Magyar, em sua campanha, precisa levar em consideração que na sociedade húngara realmente predomina a opinião de que o país deve se manter longe da guerra. Infelizmente, para a maioria dos húngaros comuns, e não só para eles, a Ucrânia está cada vez mais associada a uma espécie de equivalente europeu do Afeganistão. Um território de guerra constante, destruição e caos. E esses sentimentos são reforçados tanto pela propaganda russa quanto pela política das forças de extrema-direita em toda a Europa. A ajuda à Ucrânia, principalmente militar, é muito impopular em toda a sociedade húngara. Por isso, Ucrânia, guerra. Magyar faz questão de não enfatizar muito isso em sua campanha, para não se colocar em risco. A maioria das pesquisas de opinião atuais aponta vantagem da oposição, mas institutos ligados ao governo ainda favorecem o Fidesz. Mas não podemos esquecer que ainda falta bastante tempo até o dia da votação. Por isso, a situação pode mudar completamente em questão de dias. Então a tensão continua aumentando e a sociedade húngara está cada vez mais dividida em dois lados. Não há nada de bom nisso. O que vai acontecer se Orbán for aposentado? Como você deve ter entendido, as próximas eleições são importantes não só para a Hungria e Ucrânia, mas para toda a Europa. Afinal, Orbán já é há muito tempo um dos líderes informais da direita europeia que se opõe ao establishment liberal de esquerda da União Europeia. A permanência dele no poder não só vai consolidar ainda mais o regime autoritário já existente e transformar definitivamente a Hungria em algo como a Bielorrússia de Lukashenko, mas também vai fortalecer significativamente as posições da direita em todo o continente. A questão é que, atualmente, nos países europeus predominam forças liberais, liberal-democráticas, de centro-esquerda e até socialistas, que em geral são favoráveis à continuação do apoio à Ucrânia. A única exceção é a Itália, governada por Giorgia Meloni, a Eslováquia sob a liderança de Fico, a Chequia com Babiš e, é claro, a Hungria. Além disso, há a Polônia, onde desde o ano passado o presidente é o conservador e eurocético Karol Nawrocki. O parlamento e o governo seguem controlados por forças pró-europeias, lideradas por Donald Tusk. No entanto, o retorno de Trump à presidência já desencadeou processos que muitos cientistas políticos e especialistas chamam de guinada à direita na Europa. Exemplo simples: o rápido crescimento das índices de apoio da Alternativa para a Alemanha, da União Nacional na França e até recentemente do Partido Marginal de Nigel Farage no Reino Unido, tudo isso apenas ao longo de 2025. Portanto, a vitória de Orbán, considerando seu já excessivo envolvimento em escândalos e sua hiperatividade no cenário europeu, demonstrará que as forças conservadoras de direita estão em ascensão. Será muito difícil conter essa guinada à direita, se é que será possível. E isso não traz nada de bom para a Ucrânia. Mas se Orbán for realmente aposentado da política, isso mudará significativamente o atual equilíbrio de forças na Europa e a guinada à direita, na essência, será interrompida. A Hungria gradualmente retornará ao desenvolvimento normal, e por todo o continente haverá uma maior consolidação das forças liberais e democráticas, o que só beneficiará a Ucrânia. Mais chances de obter a adesão plena à UE e menos cavalos de Troia de Putin. No entanto, é bastante provável um cenário em que nenhum dos lados reconheça sua derrota e acuse os oponentes de falsificação na contagem dos votos, especialmente se a diferença estiver na faixa de alguns %. Nesse caso, é quase certo que a Hungria enfrentará seu próprio Maidan, semelhante à Revolução Laranja de 2004. Os resultados de uma confusão dessas serão muito difíceis de prever, começando por meses de disputas judiciais e chegando até confrontos armados e até mesmo uma verdadeira guerra civil. Mesmo assim, considero esse último cenário menos provável. De qualquer forma, continuamos acompanhando o andamento das eleições parlamentares na Hungria.
Vamos desejar aos seus cidadãos um voto consciente e imparcial. Afinal, a democracia implica não apenas liberdade, mas também um alto nível de responsabilidade pelas próprias decisões. É só isso por hoje. Obrigado por assistir, obrigado a todos os patrocinadores pelo apoio ao canal. Sem vocês, seria difícil fazer vídeos tão longos. Tchau a todos.